Doutor, atuando pela DRE, na ativa, pela PF, tinha um enfrentamento direto às drogas, ao narcotráfico, né? E quando o senhor assume a Secretaria de Segurança Pública, o desafio era outro, era o território, né, onde eram exploradas diversas atividades criminosas. Paralelo a isso, o senhor tinha uma missão de integrar as forças de segurança e bem no eixo de uma DPF. Isso tornou tudo muito mais difícil. Eu queria que o senhor correlacionasse o que o Rafael vinha falando sobre as armas que chegam ao Rio de Janeiro, com domínio territorial e de que forma a DPF 635 favoreceu essa expansão territorial das organizações criminosas. Bom, eu tinha, digamos assim, na minha escola de polícia, né? Trabalhei muitos anos, um terço da minha vida funcional foi na Delegacia de Repressão Entorpecente. Então, sempre a gente olhava o foco da repressão às drogas, apreensão de drogas. Mas eu tive um professor que se chama Getúlio Bezerra, um delegado da Polícia Federal antigo. Ele, há 30 anos atrás, ele já falava da repressão capitalista, que era o caminho que a gente chegaria. Há 30 anos atrás. Hein? Olha como é que esse homem é um visionário. Está vivo até hoje, está aposentado, mas ele falava sobre isso, da necessidade da gente focar na estrutura financeira. Porque senão a gente pegava o quê? Normalmente, caminhoneiro transportando drogas, que às vezes ele nem sabia o que estava sendo transportado, sabia que era alguma coisa ilegal, mas às vezes não sabia que era arma e munição. A gente já teve aqui uma apreensão no Rio de Janeiro de 12 toneladas e meia de maconha, 105 pistolas 9mm, quase 150 mil munições. Isso em abril de 1999. Você vê, naquela época, uma quantidade absurda de drogas e armas. E a gente, qual é a efetividade que teve? Claro, mais um processo para Fernandinho Beiramar, que ele era o dono da droga. Mas isso parou o tráfico de drogas? Era um produto, simplesmente, que ele negociava. Então, a gente focar tão somente nisso, a gente não vai ter o resultado. É necessário? Claro que é necessário. Esse trabalho tem que continuar. Mas a gente tem que focar realmente no trabalho de focar na estrutura financeira do crime. Quando a gente vem para a Secretaria de Segurança Pública, claro que a gente vem com essa experiência, né, vem com essa ideia de fazer com que as polícias entendam que o foco não tem que ser mais o criminoso, e sim a empresa, o negócio, e fazer com que duas instituições que a vida toda alguém, de alguma maneira, fomentou a separação, né? Não sei com que intenção, talvez para dominar de forma mais fácil, né? Segregar as duas polícias, na verdade, e com o discurso do ciclo completo de polícia. O ciclo completo de polícia pode ser feito por uma polícia, sim, claro, mas também pode ser feito por duas polícias. Não há nenhum impedimento, desde que haja essa integração, desde que quem chefia essas instituições tenha esse tipo de mentalidade que o trabalho de um beneficia o outro. Não adianta a PM, com seu trabalho ostensivo e preventivo, prender, que a gente sabe que a situação flagrancial, muitas vezes o preso é solto na audiência de custódia, porque naquele momento, às vezes, não tem grandes elementos que mantenham o preso. Ao contrário, quando você tem uma investigação, esse preso costuma ficar mais tempo preso. Por quê? Porque as provas são mais robustas. Então, veja como é que é importante, né? E obviamente, aquele criminoso volta para a rua. Se não houver uma investigação que faça com que ele volte para a cadeia, a PM continua fazendo o seu retrabalho. Então, fazer essa junção, fazer com que as polícias entendam que o trabalho, né, de uma favorece a outra, esse é um grande desafio. E a gente está conseguindo isso não muito tempo atrás, porque, na verdade, quando nós assumimos, tanto o secretário da Polícia Militar quanto da Polícia Civil não foi escolha nossa. Então, passamos por um momento de transição. Primeiro, a gente conseguiu trocar a Secretaria da Polícia Militar. A escolha, claro, é sempre do governador. A gente faz a indicação do nome ou dos nomes que a gente acha que tem capacidade de tocar a instituição. Primeiro foi feito na PM, em abril, e depois, em setembro, na Polícia Civil. E hoje esse time joga. Você trabalha com a gente, está vendo que realmente o resultado, o Rafa também acompanha, e vê que o número de operações, em que pese vigorando
uma DPF, né, que restringia as operações policiais, mas no ano passado a gente conseguiu triplicar o número de operações que foram realizadas no ano anterior, mesmo com a DPF. E isso por quê? Porque a DPF, ela tirou um dos conceitos básicos de segurança pública, que é a ostensividade. Você tira a ostensividade da atuação policial e essa ostensividade passa a ser substituído pela excepcionalidade. E aí, como é que você justifica para o policial que está na ponta? Diz para ele, o que é excepcional? É uma dificuldade muito grande. E mais, ele achar que ele pode, né, ter uma interpretação equivocada e essa interpretação vir a descumprir uma determinação do STF. E aí ele olha nos jornais e vê a quantidade de pessoas presas pelo STF, pessoas, né, de ex-ministros, políticos. Imagina ele que está lá na ponta e diz assim, eu não vou arriscar. E aí acabou que houve o freio, que é um freio normal, do policial que se sente inseguro. Então essa insegurança jurídica foi o primeiro ponto que fez com que a criminalidade avançasse. Que no momento que alguém freia, para de atuar, obviamente o outro avança. E foi o que a gente viu durante esse período. E por que a gente focou, só voltando à sua pergunta, em relação ao território? A gente olhou 2022, 2023, os números, e achamos esses números muito, digamos assim, muito certinhos, né? Um equilíbrio, como se alguém estivesse controlando, não chamando a atenção das forças policiais. Isso foi muito fácil a gente identificar, por quê? Na realidade, ninguém nunca se preocupou com o que acontece dentro da comunidade. Aquela população que é subjugada ao crime, ninguém nunca se preocupou com eles. Agora, o impacto do crime aqui fora, isso gera indignação. Então, como não chamar a atenção da polícia? Não tendo principalmente os crimes contra o patrimônio, que é o que afeta a população. É o celular, é o roubo de veículo, roubo de carga. Então, isso se manteve estável durante 2022 e 2023. E a gente começou a perguntar de que forma, como é que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Na realidade, dentro de uma estratégia criminosa, o Comando Vermelho focou na expansão territorial. Se a gente for verificar, foi exatamente os anos que isso se deu. 2022, 2023, o Comando Vermelho avançou demais, principalmente na área de Jacarepaguá, Vargens, todo aquele maciço da Tijuca. O Comando Vermelho, ali, exatamente, avançou nesse período. Isso foi uma estratégia. E a gente começou a entender por que o território. Será que é vender droga? Não. É exploração econômica desse território. E eu sempre peço para as pessoas fazerem uma reflexão em relação ao consumo de drogas, né? Hoje a droga não representa 15% do faturamento do traficante. O tráfico aprendeu com a milícia que o território tem outros produtos e outros serviços a serem explorados. Eu sempre menciono a Rocinha, porque a Rocinha é a maior comunidade da América Latina, 80 mil habitantes, segundo o IBGE. Quantas dessas pessoas usam drogas? Chegou um percentual? Agora, quantas usam água, luz, gás, pão, transporte alternativo, internet, celular, todo mundo. Gelo? Todo mundo. Então, a capacidade daquela organização criminosa de ter receita é muito maior. Então, você imaginar que aquela política anterior da polícia dizia o seguinte, o criminoso está incomodando, vamos ocupar a comunidade, que eles param de vender droga. Hoje, isso não afeta o crime. Porque eles têm receitas recorrentes. E essas receitas, hoje, são muito maiores do que o tráfico de drogas. Fizemos uma operação junto com a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, 2 irmãos capixabas que estavam escondidos dentro da Maré, comandando a organização criminosa no Espírito Santo, e lá exploravam o serviço de internet. Essa investigação mostrou que a empresa deles, de outubro de 2024 a janeiro de 2023, movimentou 43 milhões de reais. Quanto de droga a gente precisa vender para faturar 43 milhões de reais?
E mais, você tem que importar droga, você tem que transportar droga, você Custo tem que altíssimo, vai perdendo embalar a dinheiro, cara. droga. Então você tem todo um risco, né? Desde a compra, a chegada e venda, ao contrário de que internet é você o quê? Simplesmente dominar o território. E a gente fala da dominação do território por quê? Você imagina uma empresa que tem um monopólio, ou seja, ali naquela localidade só ele vai explorar, e você acha que a taxa de inadimplência é alta? Alguém deve ao tráfico? Alguém deve à milícia? Não. Ou seja, ele tem um monopólio e garantia de receita. E isso tem um impacto na economia formal absurda. Por quê? Porque aquele empreendedor que age legal, ele se vê impedido de exercer a sua atividade porque o tráfico ou a milícia não deixa. Então, além da criminalidade, além de toda essa receita ser revertida, aí eu volto à sua pergunta, em fuzil, por quê? Porque o fuzil é a ferramenta de dominação territorial, é a ferramenta de expansão territorial. E é o fuzil que proporciona isso para o criminoso. Então, esse ciclo é que a gente tenta quebrar. Por isso, atacar a estrutura financeira.